paz do Messias, chamado Cristo, chamado de Jesus. Nesta manhã para todos vocês, meus queridos amados irmãos. E agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos. Você aí, eu aqui. O 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 1. Ele diz que o trono de Deus, a visão dos 4 querubins. Ele diz que no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote de Ezequiel ben Buzi. Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Eu vi o trono do Senhor nosso Deus. Ezequiel falando. Aí no versículo 2 ele conta que quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Jeoaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio, no sofrimento, por causa dos pecados, dos erros e das falhas deles. Versículo 3. Eis que a palavra de Iave, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Versículo 4. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte, uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Versículo 5. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana. Eles tinham aparência humana. Versículo 6. Mas cada um desses seres também tinham 4 faces e 4 asas. Versículo 7. Sendo assim, suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Versículo 8. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. Versículo 9. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente.
Versículo 10. Em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito, tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes às de boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Versículo 11. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que tocavam as de outro, e duas cobriam o corpo de cada um deles. Versículo 12. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para frente, para onde quer que o Espírito se movia, eles também quer que o Espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Versículo 13. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro por entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. Versículo 14. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez eles se moviam. Iam e vinham como um raio. Versículo 15. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra, junto deles, uma para cada um dos quatro rostos. Versículo 16. Esta, pois, era a aparência das rodas, e a sua estrutura, eis que brilhavam intensamente como o berilo. As quatro eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Versículo 17. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionados os quatro rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. Versículo 18. Tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. Versículo 19. Enquanto os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando
quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se levantavam. Versículo 20. Eles seguiam a direção do Espírito e, para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam também. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Versículo 21. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Versículo 22. Acima das cabeças destes seres viventes havia uma aboda. Acima da cabeça desses seres viventes havia uma abóbada. Uma abobada. Uma abobada. Semelhante ao firmamento reluzente, como cristal de gelo impressionante. Versículo 23. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Então, versículo 14, versículo 24, versículo 24. Então, eis que ouvi o barulho provocado por suas asas. Quando voavam, faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso, mas não era. Parecia a voz do Todo-Poderoso, mas não era. Era um ruído estrondoso, como o de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Versículo 25. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abobada, que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. A visão da glória de Iave. Versículo 26. Acima da abobada a cobertura curva sobre as suas cabeças. Havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Versículo 27. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro. Aleluia. Glória a Deus. E mais uma luz radiante o cercava. Versículo 28.
O aspecto geral do fogo ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge. Por detrás das nuvens, assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, eu estou te escolhendo. Te escolho para levar a minha palavra. Aleluia. Para o povo. Aleluia. Glória a Deus. Visto que não é nós que escolhemos o Senhor, mas Ele é quem nos escolhe. Vemos também que não é nós que nos separamos de pessoas más e ruins. É o próprio Deus que nos separa. Vimos também que não é nós que deixamos de seguir por caminhos tortuosos, mas é o Senhor que nos faz deixar de andar por caminhos tortuosos. Vimos também que é o Senhor nosso Deus que nos repreende e que nos castiga. Também vemos, entendemos que se nós fazemos a vontade do Senhor nosso Deus do jeito que Ele quer, aleluia, glória a Deus, Ele nos revela quando Ele se agrada das coisas boas e honestas que fazemos. Deus se agrada de nós e nos revela grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Todos vocês, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus. Amém.